Quem ia fazer a abertura desta sessão era o Luís Colasso, CFA, nosso colega do comitê, mas ele teve um imprevisto e pediu para que eu o substituísse. Então, ok, aqui estou eu, aqui quase um pouco de improviso. Eh, Antes de mais, permitam-me dizer olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento realizado no âmbito dos trabalhos do Comitê Comunidade CFA de Língua Portuguesa. Relembro que este comitê foi criado conjuntamente pela CFA Society Brasil e pela CFA Society Portugal para abordar o mundo de língua portuguesa, os temas financeiros, colocar pessoas em contacto, troca de conhecimento e ajudar a desenvolver também a realizar, ajudar a realizar atividades tipicamente realizadas por CFA Societies nos países que não têm CFA Society. Este evento é o nosso primeiro evento de Timor-Leste e por isso acho que tem um simbolismo especial. Quer dizer, não só porque se trata do país de língua portuguesa mais longínquo, para quem mora mais no centro do mapa, o mapa tal como habitualmente o vemos, e como tal dá-nos uma pequena sensação de que quebrámos a última fronteira, que chegámos a todo o lado, não é? Mas também pelo facto de Timor-Leste ter uma história que emociona. Quem seguiu a história de Timor-Leste sabe exatamente o que eu estou a dizer, não é? Estamos a falar de um país que foi vítima de uma ocupação muito forte por parte de um país muito mais poderoso, que é a Indonésia, e que teve uma luta pela independência incansável e que, contra todas as expectativas, alcançou essa independência, mostrando uma enorme determinação e resiliência. Também, eu acho que os falantes de português espalhados pelo mundo também receberam com muito carinho, não é? Com um grande sentimento de afeição, a notícia que Timor-Leste, independente, escolheu a língua portuguesa para ser uma das suas línguas oficiais. Dado que durante a ocupação indonésia o uso da língua foi proibido e quase que desapareceu. E, portanto, Timor-Leste escolher português como sua língua oficial e tendo vindo a fazer um esforço com sucesso para reavivar o uso da língua no país é algo que é acolhido com muito carinho pelos falantes de português pelo mundo afora. Portanto, é aqui um duplo carinho, não é? E também outras lutas. Eu acho que outra demonstração de resiliência do país foi a luta pelo o direito às reservas de petróleo e gás no Mar de Timor, né? Disputou com mais um gigante, com a gigante Austrália, uma luta quase desigual quase não, desigual e injusta e que mais uma vez Timor-Leste venceu. Portanto, é com muita felicidade que chegamos a Timor-Leste. Hoje o tema é a integração, perdão, a dependência económica do país ao setor de petróleo e gás e também as possibilidades de diversificação de economia. Temos como nosso convidado, vamos entrevistar o Fernando Batista Nuno, que é professor na Universidade Nacional de Timor-Leste há mais de 24 anos. Ou seja, praticamente desde a independência, praticamente desde a criação da universidade. Anteriormente, o nosso convidado trabalhou na FAO, que é Food and Agriculture Organization da ONU, na UN-CETAD, que é a Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento, na ZESME, que é as Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste, e também na Comissão Nacional de Eleições. Atualmente está a finalizar o seu doutoramento na Universidade de Aveiro, em Portugal, sendo a sua investigação focada em economia, finanças e no setor de energia. E temos também o Jonas, que vai ser o entrevistador. O Jonas é membro do nosso comitê, do Comitê Comunidade CFA de Língua Portuguesa. O Jonas é moçambicano, tirou a licenciatura em Contabilidade e Finanças na Universidade de Eduardo Mondlane e já passou os 2 primeiros exames do CFA. Além disso, trabalhou cerca de 5 anos no Banco de Investimento de Biga, perdão, e atualmente trabalha perdão, no Banco Central de Moçambique. Jonas, é com grande prazer que te passo a palavra. Muito obrigado, Miguel. Boa tarde a todos mais uma vez. Pronto, como eu já adiantara ao professor, tenho enorme honra em conversar. Eu vou chamar isto mais de uma conversa com o professor Anuno, que é para nos ajudar a perceber um bocadinho mais sobre a economia de Timor-Leste
e os desenvolvimentos mais recentes associados à mesma economia. Professor Nuno, mais uma vez bem-vindo. E antes de, já em jeito de início, vou pedir ao professor Nuno para nos fazer uma breve descrição sobre a evolução da economia de Timor-Leste, desde a independência até os dias de hoje. Como é que, em breves palavras, pode-se descrever a economia de Timor-Leste? Muito obrigado por ter recebido um convite pelo caro Miguel e esta noite estou aqui em Malásia, hora de Ásia, digamos assim. Então, boa tarde, caro Miguel, e boa tarde, o caro Iones, e muito prazer. Para mim foi muito gosto receber este convite e queria partilhar esta evolução, digamos assim, a economia de Timor-Leste. Falamos a economia de Timor-Leste como um país torna-se sua restauração da independência no ano de 2002. Eu queria colocar fases de processo de desenvolvimento da economia de Timor-Leste. Ah, em 2002, digamos, a fase inicial, um país torna-se independente e uma oportunidade de desenvolvimento da economia foi difícil, pelo que há todas as infraestruturas quebradas e pelo conflitos entre países e, digamos, a ocupação da Indonésia. Este foi difícil e posso dizer a economia inexistente. Então, estas fases, queria acrescentar mais duas fases, principalmente a primeira década é 2002 a 2012 e segunda década 2012 a 2022 e terceira década 2013 até presente data. Como foi dito há pouco tempo, foi difícil mesmo. Então, a primeira década, Timor-Leste iniciou-se com foi ter ajudado pela, digamos, as organizações internacionais e os países, pronto, digamos, que integraram nas Nações Unidas. E, portanto, Timor-Leste está no caminho de desenvolvimento, as fases de integração no processo de desenvolvimento. Então, foi difícil mesmo, mas no fim, entre 2002 a 2012, Timor-Leste está no caminho de reconstrução e de estabilidade da economia. E, portanto, no nosso ponto de vista, pronto, a dependência do petróleo, posso dizer, é muito crucial mesmo, e posso dizer também, e risco, e quando se não torna a diversificação da economia. Estas fases, Timor-Leste passou a infraestrutura, digamos, financiamento pelo orçamento do Estado para garantir a diversificação na economia. Então, o primeiro passo, entre a primeira fase, o ano entre 2002 até 2012, pronto, a situação da economia também depende da situação política de Timor-Leste. E como foi acontecido outros países, quando a primeira vez, quando entrar na fase de desenvolvimento. Então, em 2005, antes de 2005 e em 2004, iniciou-se com a exploração do petróleo e gás do Mar de Timor, e no 2005 foi criado um fundo soberano
digamos, fundo de petróleo, e iniciou-se com total de investimento foi 200 milhões de dólares, e hoje em dia foi crescendo e já atingiu 18 bilhões. E, por outro lado, Timor-Leste, pronto, na maior parte, a receita de petróleo contribui-se para a receita do Estado. Então, como funciona para a transferência, o fundo para o orçamento do Estado? Então, desde o início, Timor-Leste já tinha pensando como que funciona se quando um dia o fundo do petróleo vai acabar. Então, o conceito principal em qualquer lado do mundo, primeiro é diversificação da economia. E hoje em dia, Timor-Leste continua para acelerar o processo de investimento em infraestrutura básica, para depois, como atrair mais investimentos tanto nacionais e internacionais. E, portanto, hoje em dia também, qualquer um mandato do governo tem pensamento como o Timor-Leste vai continuar o processo da economia quando um dia o petróleo vai acabar. Então, o conceito mais principal é diversificação da economia. Timor-Leste, de acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, 2011 a 2030, foi ditado sobre os setores principais, nomeadamente turismo, agricultura e indústrias pequenas e indústrias petrolíferas, e que depois desenvolver áreas potenciais para setores mencionados e pronto. Timor-Leste continua a ser um país soberano para o futuro de gerações de Timor-Leste. Pois, muito obrigado, senhor professor. Nessa descrição muito rica sobre a economia de Timor-Leste, tocou em vários aspectos mesmo cruciais e atraem a minha atenção para uma questão relacionada com o setor de petróleo e gás. É sabido que o setor de petróleo e gás é um dos principais, se não o principal setor que impulsiona a economia de Timor-Leste. E, pronto, o professor mencionou em algum momento que um dos principais objetivos de Timor-Leste, ou da economia do governo de Timor-Leste, neste momento, é garantir a diversificação econômica. Primeiro, qual é mais ou menos a dimensão do setor do petróleo e gás? Qual é o tamanho deste setor para Timor-Leste? E como é que o governo antevê ou prevê fazer aquilo que é a diversificação? Como é que se pretende alcançar esta diversificação? Sim, como foi dito, a dependência do petróleo e o gás e a receita muito importante para Timor-Leste, contribuição mais importante é o setor petróleo, nomeadamente entre 80% e 85% da receita do governo. Então, o Ok, setor principal, como eu tinha dito, como eu digo há pouco tempo, que setor de agricultura foi muito pouco, posso dizer 17%. E, portanto, com pensamento de diversificar a economia, é como está enquadrado num plano estratégico de desenvolvimento nacional, é turismo, agricultura, indústrias e indústrias de petrolífero, quer dizer, derivação setor petróleo para outras indústrias que depois desenvolver no parte sul. Posso dizer, o projeto de Tassimana. E, portanto, com o objetivo principal é, no 2030, Timor-Leste vai atingir, digamos, um país com rendimento médio
alto. Quer dizer, uma visão, uma ambição para tornar-se um país que garantir a sustentabilidade do país, sobretudo a economia de Timor-Leste. E, portanto, Pois. essa dimensão, para além do setor petróleo, como o setor turismo. Timor-Leste tem rica de ambiente, o mar e cultura, digamos assim, um país, pronto, como os colegas, meus caros, Portugal, Moçambique, Angola e Brasil e mais colegas de CPLP, pronto, Timor também precisar de diversificar. Mesmo Timor-Leste ainda está a enfrentar os desafios, como foi dito, a infraestrutura. Quer dizer, não só a estrada, mas como o aeroporto, digamos assim, há promoções, a facilidade e hospitalidade, e, portanto, Timor-Leste continua a ser, a desenvolver um país que depois, um dia, vai ser um país soberano com crescimento econômico, com a ambição de 2030 está a atingir um país médio, alto rendimento do país. Muito obrigado, professor. Chamou-me um pouco a atenção a questão de Timor-Leste, pela sua localização geográfica, ser um país bastante rico, com a beleza natural, ou seja, tem uma localização estratégica que permite, ou que pode permitir o desenvolvimento do setor do turismo e ser um potencial setor para diversificação, que é esperada pelo governo. O doutor pode se debruçar um bocadinho mais sobre o nível de implementação deste plano econômico que o governo definiu, no sentido de alcançar esta diversificação, até que ponto, que medidas é que foram implementadas ou estão a ser implementadas e o seu grau de implementação para se alcançar esta diversificação? Sim, desde o início, o pensamento de diversificação da economia, como as áreas identificadas, e, portanto, qualquer mandato do governo tem um plano do governo, nomeadamente setor potenciais, como turismo, agricultura, indústrias e outras atividades econômicas em Timor-Leste. Como tinha dito há pouco tempo, sobre a beleza da natureza, e Timor-Leste é rica. Eu queria colocar aqui duas ilhas mais importantes, como a ilha de Atauro, e esta ilha é mais conhecida como uma área de diversidade da área de, digamos, tem diving, em termos em inglês, diving é mais conhecido também, mesmo que ainda não Ok. está explorado, mas pronto, qualquer esta ilha mais conhecida hoje em dia, portanto, pelos colegas australianas e mais outros portugueses, os professores ali em Timor. E mais outra ilha mais conhecida também, a Ilha de Jaco, e mais bonita também. E este é um tipo, dizer, um icon Timor-Leste para desenvolver, para além de as atividades de cultura e outras atividades de ecoturismo, digamos assim. Então, hoje em dia, qualquer plano do governo enfoca-se financiamento do setor público, nomeadamente as infraestruturas básicas. Este é mais Ok. importante para ter conectividade, como as áreas, como eu tinha dito, pronto, a ilha de Atauro é mais fácil para encontrar, depende de barco para chegar até a ilha. E a ilha de Jaco foi muito difícil também para chegar.
E hoje em dia também com a estrada foi construída e, portanto, como chegar até lá, pelo menos não é como anteriormente, mas depois da fase de primeira década e duas décadas também, pode já tentar para chegar. Mesmo o governo timor-leste está a enfrentar os desafios digamos, para diversificar, mas em primeiro lugar é fase de infraestrutura básica. Por exemplo, Ok. o aeroporto tem que ter construído e até agora ainda não. Parece que, de acordo com o plano do governo, está a pensar como a responder depois do fundo petróleo vai acabar pelo que a receita de petróleo. Então, quer dizer, uma coisa mais importante é para antecipar a sustentabilidade da economia e para garantir a transparência, a sustentabilidade do fundo é única coisa para necessitar o governo de Timor-Leste é diversificação da economia de Timor-Leste. Quer dizer, hoje em dia qualquer pessoa, tanto governantes, intelectuais, ONGs, agências internacionais, foca-se a diversificação da economia. Tanto um país crescente, digamos, emergente, e, portanto, precisa mais de fazer um plano de investimento. E como já, já tinha lido algumas informações, por exemplo, hoje em dia também, Timor-Leste aposta ainda no conceito de economia azul. E recentemente também o primeiro-ministro atual, o Mambot Sanana Gusmão, está a planear para investir na ilha de Atauro, para responder à situação econômica, para além da área de turismo, e por outra parte, digamos, riqueza do Mar de Timor e a economia de Azul. Portanto, hoje em dia também, Timor-Leste está a investir, foi investido, digamos, um, uma ilha, digamos, um distrito ou um município ou, que está localizada em enclave, em Oicusse, era um lugar onde o Portugal descobriu Timor-Leste e, portanto, está a desenvolver uma zona econômica especial para depois como é investir nas áreas prioridades, tanto referi há pouco tempo, e, portanto, tenta para desenvolver a questão da economia, porque a economia bem feito de exploração, riqueza, digamos, natural resource portanto, para além de Timor-Leste tem recursos minerais e, portanto, continua sempre a precisar de investir para atrair os investidores nacionais e internacionais e pronto. Hoje em dia também mais conhecido com o conceito de FDI, Foreign Direct Investment, e pronto, qualquer país pronto, tem cooperação de economia, nomeadamente, pronto, o que está na interesse da economia. Muito bem, muito bem. Nesta descrição, pronto, a forma como o professor Nuno descreve Timor-Leste dá-me vontade de procurar já uma passagem direta para ir conhecer o país. Mas o professor se referiu sobre o investimento público que está a ser feito e as ações que o governo está a levar a cabo para desenvolver o setor do turismo. Existe também, ou é sentida a presença do investimento privado nas ações de desenvolvimento do turismo, ou ainda é muito pequeno o investimento privado? Pronto, como estou a dizer, Timor-Leste está a enfrentar os desafios e, portanto, já tem muitos restaurantes, hotéis,
e muitos timorenses ah, foram formados na área de turismo, digamos, hospitalidade. E temos também as universidades, tanto público e privado, está no caminho de capacitar os jovens timorenses, nomeadamente o curso, ou digamos, faculdade de turismo. E, portanto, para além de Timor-Leste está de cooperar com outros países de todo o mundo e para investir, e como tinha dito há pouco tempo, é a Austrália, mais perto de Timor, a Indonésia também, e Portugal, Moçambique, Angola e Brasil também. E hoje em dia também o mundo não é fronteira, o mundo é aberto e hoje em dia também pronto, o nome de Timor também foi lançado desde da restauração da independência, portanto, hoje em dia também a informação pela internet e já conhecia Timor-Leste, e mesmo de vez em quando encontramos muitas dificuldades para outras pessoas que ainda não conhecem onde estava o Timor-Leste, mas pronto, dia a dia vai conhecer. O investimento, como queria colocar aqui também, temos um projeto, grande projeto, digamos, um investimento de um hotel, digamos, 5 estrelas, mesmo que ainda não acabar, mas está a começar, para depois responder, porque em Timor também, na cidade dele, tem conhecido como Tacitolo, e Tacitolo é três mares de Timor e muito linda para desenvolver. E em breve também, Timor-Leste vai receber a visita do Amupapa para Timor-Leste. É tipo uma promoção de Timor, a parte de cultura religiosa e a natureza também. Pronto, com esta dimensão, ah, publicidade que está o governo, tanto o setor privado, continua a investir. Mesmo não estou a mencionar o valor de investimento, mas pronto, já está a começar para investir. Eu penso que daqui para o futuro, um país soberano tem que ter investir qualquer áreas interessadas, sobretudo da área de turismo. Portanto, Timor-Leste está a preparar as condições para atrair mais investimentos, tanto nacionais e internacionais, e está em, em processo de desenvolvimento alguns projetos de, em relação de turismo, como hotel 5 estrelas, e a zona especial de Oicos também está a desenvolver para receber pronto, as visitantes do futuro. Eu acho que está a preparar essa situação de investimento para responder à diversificação da economia. Ok, muito obrigado, professora Nuno. Ficou claro que o setor do turismo é um setor bastante promissor para Timor-Leste e, pronto, até mesmo a semelhança daquilo que acontece com Moçambique, nós também temos um potencial para o turismo. O doutor Nuno teria, em algum momento, também referido a existência do Fundo Soberano, o Fundo Soberano que é para a gestão das receitas de petróleo e gás. Eh, a questão que eu faço é sobre. Aliás, eu vou pedir para falar um bocadinho sobre o fundo, quando é que ele foi criado, qual é que é a dimensão em termos de ativos do fundo, até porque Moçambique também está em vias de criação de um fundo soberano para o mesmo efeito, para a gestão das receitas de petróleo e gás. Então, peço para se debruçar um bocadinho, professora Nuno, sobre este fundo. Uh,
Queria aqui acrescentar mais o fundo de soberano, digamos, o fundo de petróleo. Timor-Leste tem fundo de petróleo, foi criada em 2005. Com Sim, o capital início deste investimento, como um pouco dizer, foi 200 milhões de dólares americanos. ok. E hoje em dia também o fundo cresceu muito, bastante. E aí já, de acordo com os dados do Ministério das Finanças, e foi atingido 18 bilhões. Não conta por levantamento do parte do governo, porque Timor-Leste está a fazer a transferência para o orçamento do Estado de cada ano fiscal sobre este fundo. Mas o processo de transferência é de acordo com a lei de Fundo Petróleo, ah, quando a taxa de levantamento, digamos, 3% de RSE, rendimento sustentável estimado, então o total de orçamento com a transferência do fundo é de acordo com a aprovação do Parlamento Nacional. E, portanto, Timor-Leste também não só receber a receita de exploração de petróleo, mas está a receber também a receita de investimento das ações e títulos nos mercados internacionais. E, Oh, portanto, Timor-Leste está a investir nos mercados internacionais desde 2005. Entre 2005 a 2009 foi introduzir investimento de títulos e tesouros das Nações Unidas. Então, investimento de ações ou equities foi introduzida no ano de 2010. E, portanto, ok. entre as variedades de investimento, de acordo com, pronto, hoje em dia também, investimento, como que a diversificar a portfólio de ações de Timor-Leste. Então, hoje em dia, o gestor principal é Banco Central, tem cooperação com o Ministério das Finanças e, portanto, gerir o fundo para além da transferência para o orçamento do Estado e a transferência do fundo para investimento de mercados financeiros. Portanto, hoje em dia, aqui queria referir, por exemplo, ah, a taxa de investimento para mercados internacionais, nomeadamente US Treasuries, nomeadamente 34%, e equities 31%, e os outros 18%, e para além da caixa ou, digamos, liquidação de investimento. Portanto, a evolução, a estratégia de alocação dos ativos depende da estratégia do mercado e, para além de Timor-Leste, como investor próprio do governo, tem gerente próprio do Banco Central de coordenar com o Ministério das Finanças e, portanto, hoje em dia, mesmo a flutuação dos mercados internacionais, pronto, Timor-Leste também recebeu bastante o rendimento, ou, digamos, retorno do investimento de mercados financeiros. Portanto, eu queria acrescentar aqui, dificilmente Timor-Leste ainda está em processo de desenvolvimento, não só a área de turismo e agricultura, mas para o futuro, como é desenvolvimento da área financeira. Hoje em dia também, qualquer país do mundo, digamos, os mercados financeiros, hoje em dia também apareceu artificial inteligência, é mais fácil como é que funciona para
a investir, analisar as ações, digamos, dividendos por cada empresa e como será investor, nomeadamente Timor-Leste, investir destas ações ou será pode alterar de outra forma de estratégia do investimento de mercados financeiros. Portanto, falamos sobre investimento Timor-Leste. Tem uma coisa mais interessante para querer colocar aqui, por exemplo, em Timor à noite, em países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, e Alemanha e outros países. Então, o mercado funciona diferente o tempo. E como que funciona o investimento para analisar? Por exemplo, esta hora Timor-Leste não está a trabalhar para ver como funciona o mercado financeiros. Pois. E, e também quando o governo timor-leste está hora de trabalho, ali mercados financeiros desenvolvidos está Estão fechados. pronto, Estão descansar. fechados, estão E, encerrados. portanto, este também é um tipo de, digamos, investimento muito, muito cuidado. Exato. Tem risco também de investir. E não sabemos como é a flutuação dos preços de ações. E, portanto, analisar o que eu queria referir aqui é uma coisa mais importante é o tempo, a hora, o minuto também, vai implicar a análise de mercados financeiros, como funciona. Isso também é um pouco, pronto, digamos, diferente. Então, não quer dizer desviar esta informação, mas como a previsões de flutuação dos preços de ativos, digamos assim. Ok, é interessante isso. Enquanto os mercados estão a funcionar, Timor está já a descansar. É a diferença dos fusos horários. Ainda sobre o Fundo Soberano, quais são os principais objetivos que foram definidos para o Fundo Soberano, e qual tem sido a principal aplicação dessas receitas, dos investimentos que são feitos pelo Fundo Soberano? Sim, o objetivo principal foi a sustentabilidade de investimento para garantir o país soberano. Quer dizer, manter a geração por geração, mesmo um dia Timor-Leste está pronto, a geração como agora, e para garantir funcionamento de sustentabilidade de um país soberano. Quer dizer, este fundo tem que um processo muito, muito crucial, muito vital para gerir. Se não toma atenção em relação com a transparência, a boa gestão, o levantamento dos fundos para outro investimento, como tinha dito há pouco tempo, sobre a diversificação na economia, e para além de não ter cuidado com a transferência de orçamento por cada ano fiscal, foi muito ter cuidado, posso dizer, é um risco, digamos assim. Então, qualquer a decisão do levantamento ou de investimento tem que ter uma decisão mútua entre digamos, os stakeholders, Banco Central, Parlamento Nacional, governante, e para além os investidores, é muito, muito, muito complicado. Posso dizer também, nós temos, digamos, um board, conselho, para aconselhar como é o processo de levantamento, de transferência de fundo para o investimento também e para o funcionamento das atividades de financiamento, tanto despesa pública, e é muito, 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 muito importante para ter cuidado e para não vai desviar a utilização de fundo soberano. E, portanto, este fundo é fundo, digamos, soberano, que quer dizer continuidade, a sustentabilidade
a sustentabilidade de um país garante a geração por geração no futuro de país desenvolvimento e depois um dia vai ser um país desenvolvido. Muito obrigado, doutora Nuno, muito obrigado. Ainda relacionado com esta questão das receitas de petróleo e gás, é sabido que, prontos, para quem acompanha um bocado sobre a economia de Timor-Leste, sabe-se que a reserva de Bayun Undan, que está no mar de Timor, já está a chegar, a exploração desta reserva está a chegar ao fim, não é? A vida útil da reserva está a chegar ao fim. E depois a outra reserva, que é a de Greater Sunrise, também está com uma vida útil limitada. Num cenário em que a economia de Timor-Leste depende, em grande medida, das receitas destas reservas, o que está a ser feito neste momento, não é? Para garantir a sustentabilidade e continuidade das receitas do orçamento do Estado? O que está a ser feito a respeito disto? Sim, como foi referido, é o conceito mantendo o conceito de diversificação na economia. Pois. E para garantir este investimento para o futuro, quando alguns campos de exploração do petróleo e gás, e nomeadamente como o campo de Baiunda, está quase a acabar de explorar, e ainda pronto, tem plano de desenvolvimento, como foi dito há pouco tempo, sobre um projeto, grande projeto de Costa Sul. Este projeto já foi tipo autoestrada, tem enorme investimento com o aeroporto e com o objetivo principal do governo, tanto qualquer governo, hoje em dia também Timor-Leste tem muitos partidos, digamos, quem que vai governar é uma coisa mais importante é o conceito de diversificação da economia. E temos que desenvolver e continuar a investir no projeto de Tassimana e Greater Sunrise. Mesmo tem diversões de opiniões, de ponto de vista de uma cidadã, pronto, o governo tem o objetivo para investir. Referi há pouco tempo também sobre a derivação de indústria de petróleo. Como funciona? Não só engenharia de geológica, mas cria como que funciona em outras indústrias em relação com refinarário, refinaria, Refinaria. refinaria do petróleo e tem derivada de indústrias, pronto. Pronto, está a preparar para desenvolver, porque Timor-Leste não vai continuar com os campos, com a vida útil de exploração e pode concentrar a outra área mais importante, derivação de petróleo e gás e mais outras atividades minerais, mineiros, já foi já foi pesquisado alguns engenheiros geológicos e, portanto, continuar a investir não só de investimento de petróleo e gás, com os campos foram explorados, mas pronto, continua a ser um investimento grande e tem um projeto de Tassimana e com um grande projeto sobre a Greater Sunrise e pronto, esta dimensão é mais abrangente para a desenvolver. Eu acho que o conceito principal é diversificação, setor turismo, agricultura também. Nomeadamente, queria acrescentar, a agricultura também foram
ter assistência de cooperação com agências internacionais, tem a cooperação com outros países, nomeadamente do Ministério da Agricultura, e continuar a facilitar para os trabalhadores agricultores continuarem a investir, mesmo que ainda está pequena, mas eu acho que para garantir o investimento para o futuro, como já está a referir no contexto de diversificação do setor da agricultura e, portanto, Timor-Leste tem áreas potenciais também para desenvolver, mesmo que um país pequeno, com população de 1,3 milhões, e, portanto, tem outros municípios que pode ser desenvolver a área de agricultura, e como conhecia também com a qualidade de um produto tropical de Timor-Leste, nomeadamente café. E, portanto, pronto, Timor-Leste aposta sempre às áreas prioridades para depois o fundo vai acabar. Muito bem, muito bem. Como referiu o doutor Anuno, o professor Anuno, a diversificação é um objetivo primordial neste momento e um dos setores que se pretende explorar e que já está-se a explorar é a agricultura. E nós sabemos que Timor-Leste é conhecido também pela elevada qualidade do café. O café de Timor, eu até já tive a oportunidade, permitam-me dizer, de provar e epá, é excepcional. Acho que não tinha provado antes um café como aquele. Qual é mais ou menos a dimensão do setor da agricultura, especificamente na cultura de café? E este setor tem o potencial necessário para trazer a esperada, para impulsionar a esperada diversificação? Sim, a café tem qualidade do mundo. E, recentemente também, Timor-Leste participou 2 vezes, muitas vezes, digamos, exposição no Dubai. E Ok, pronto, os visitantes de qualquer país tentou para provar, experimentar como é a qualidade de café de Timor-Leste. E ok, hoje em dia também, Timor-Leste tenta para diversificar as atividades de pronto, investimento de agricultura, nomeadamente de reabilitação, criação de pronto, centros comerciais, facilidades, conectividade, áreas remotas, porque as plantas de café estão em outros municípios, de acordo com a nível de acesso e também a facilidade de infraestrutura podem ser mais um desafio para encontrar. Neste ok. caso, hoje em dia também, pronto, de acordo com os investimentos, nomeadamente tem uma agência, uma ou duas agências internacionais, nomeadamente Cooperativa Café de Timor, uma empresa, digamos, Estados Unidos, com outra empresa, se não me engano, Singapura, está a comprar destes produtos de café. Mas, no meu ponto de vista, como é a garantir de processo de continuação de produção. Timor-Leste, de vez em quando, falta de reabilitação, de plantação de café, mas hoje em dia também algumas agências internacionais estão a cooperar com, digamos, o governo e também a autoridade local para investir como que funcionamento de produção
mas com a quantidade. Mesmo tem qualidade, mas difícil também a quantidade de produto de café. E, Pois, portanto, café também tem a vida de produção. exato. Comparando com eu também tinha experiência de outro país, a reabilitação de café também é muito importante. Não sou engenheiro de agricultura, mas pronto, a reabilitação de plantação, de fazer mais inovação de produtos, não só produto final, mas produto ou digamos matéria-prima. Quer dizer, como é? ah, Estender mais a plantação para outras áreas potenciais, para depois, pronto, a quantidade de produção ainda continua a aumentar, porque a qualidade, com certeza, tem boa qualidade em termos de mercado mundial e falta de investimento adequado para o desenvolvimento de produção de café. E para além do produto de café, e tem também outros produtos, nomeadamente a baunilha Ok, e outros produtos, por exemplo, tem coco, coco também, ok, e mais outros produtos tropicais, farina e mais cassava, e ok. portanto precisar de desenvolver. E portanto, para diversificar, não quer dizer Timor-Leste só concentrar Sim, para a área de turismo, mas áreas potenciais e pesquisa, precisa de fazer pesquisa também para encontrar mais outras potencialidades de investimento, posso dizer, nomeadamente de plantação, para continuação de sobrevivência de uma qualidade de café em Timor-Leste. E não sei se conhece um tipo de café, nós sim, chamamos café laco. Café laco quer dizer o resultado de um processo tem uma animal comeu primeiro e depois desceu e depois os agricultores podem levantar aquele café. E esta é qualidade também, é mais do que a café normal. E este também um tipo eh, como eu referi há pouco tempo, a inovação do produto em relação com a naturalidade, tem a influência de animais, digamos assim. Não só o processo de indústria, mas pronto, a natureza que vai influenciar também a qualidade de café. E, portanto, nós temos variedade de exploração, o produto de café, para além de outros produtos que está, pronto, Timor-Leste continua a investir. maravilha, maravilha. Bom, acho que o café que eu provei foi esse mesmo que que o professor Anuno falou, porque pá, era saborosíssimo. Só não sabia que passava por um processo desses, pá, que um animal ali, pá, que comia e deixava, mas tudo bem. Prontos. Miguel, eu não sei se temos assim muito tempo, muito mais tempo, mas eu podia fazer uma última questão, eh, e depois, se calhar, encerrávamos, não sei se ainda Sim, temos pode tempo. ser, pode ser. Ok, Mais uma ok. questão. Quando tu tiveres, tu tens que sair às duas, não é? Portanto, é quando tu quiseres. Exatamente. Faz Se mais uma quiserem então e continuar. encerramos. Ok, Eh, então, se quiseres, ok, despete já, faz a última questão e depois podes ir. E eu termino. Né? ok. Prontos. Doutora Nuno, na verdade, só quero mesmo lhe fazer uma última questão rápida.
creio eu. Nós ficamos a saber, e é sabido, que recentemente o Timor-Leste aderiu ao protocolo da Organização Mundial do Comércio, não é? Tornou-se membro da Organização Mundial do Comércio. Queríamos perceber quais são as oportunidades que se esperam desta adesão e a provável adesão à ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Quais são as oportunidades que se esperam deste marco? Falamos sobre comércio, quer dizer, falamos sobre exportação, importação. O objetivo principal é para garantir investimento do país, como referi há pouco tempo sobre a diversificação na economia. Diversificação na economia quer dizer não apenas de os setores prioritários, como referi, mas como é o Timor-Leste tem acesso no mercado internacional. Quer dizer, tem oportunidade mais mútua. Timor-Leste está a entrar no mercado internacionais. Mesmo falamos investimento, falamos mercado, entre aspas, procura, oferta, e lucro e prejuízo, pronto, como é, Timor-Leste tem acesso. É primeiro ponto que eu queria referir é como é Timor-Leste ter acesso no mercado. Como é, Timor-Leste tem cota de mercado também. Como é, Timor-Leste mesmo tem competição muito alta, e como um país está a desenvolver e está a precisar de formações, e se for um país de um membro de organizações de comércio internacionais, tem oportunidade para convidar Timor-Leste para participar não só encontros de investidores, digamos, empresários de outros países, mas pelo menos abre caminho de Timor-Leste participar, tanto encontros, tanto formações, exposições, joint venture, digamos assim. Então, Timor-Leste já tem um caminho de facilmente, mesmo que tenha risco, digamos, ponto de positivo e ponto de negativo, é tanto um país de um membro das organizações de comércio mundial, e pronto, Timor-Leste está no caminho para entrar, para tem direito, tem dever, e Timor-Leste, pronto, em primeiro lugar, ter adesão para os acordos, tanto níveis de europeus, Ásia e África, e, portanto, quais são os países está a enquadrar nos membros, tanto continentes do membro, continentes de todo o mundo, é fácil comunicar. Por exemplo, a adesão Timor-Leste na CPLP também, facilitar a adesão Timor-Leste na Ásia também, mesmo que próximo ano está a preparar para a adesão. E com esta adesão abre caminho de Timor-Leste a preparar, como conceito de diversificação da economia, a preparar. Quais são produtos potenciais, como referi há pouco tempo, é café, tem tipo um café qualidade, e como é cooperar com outros países, como Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, para depois continuação de investir. Timor-Leste tem mão de obra, Brasil tem facilidade industrial, ou Angola, ou Moçambique. Então, cooperação mútua
entre os países da membro do comércio internacional. Pronto. Hoje em dia, também falamos sobre comércio internacional, não quer dizer um país está completamente, tem tudo de produtos. Mas com esta cooperação é para complementar Exato. os produtos de acordo com as atividades econômicas de um país para outro país e abre caminho de cooperação para saber quais são potencialidades, oportunidade de investimento. Se for um país tem equipamento, a facilidade, outro país tem, sobretudo Timor-Leste tem a matéria-prima, é continuar de cooperar para investir. Falar entre os países, nomeadamente quem representa o governo Timor-Leste, nomeadamente os empresários nacionais, e pronto, para o futuro, cooperar com outros países, os empresários internacionais de outro país. Como referi há pouco tempo, o conceito é FDI, Foreign Direct Investment, é muito importante. Não quer dizer, já conhecemos outro país, mas se não está de acordo com um país membro das organizações comércio internacionais, dificilmente também tem direito de entrar no mercados internacionais. Eu acho que, no meu ponto de vista, é uma boa, um bom caminho de Timor-Leste para entrar e com este acordo, Timor-Leste como vai preparar as condições para depois chegar o período de investimento, mesmo que estamos continuar a investir na área de facilidade, ou digamos, facilidades públicas e, portanto, para além de garantimos de investimento para o futuro de sustentabilidade de órgão soberano Timor-Leste, não só depender para petróleo e gás, e setor agricultura é muito, muito importante para desenvolver num futuro de contribuição ao crescimento da economia de Timor-Leste. Ok, muito obrigado mais uma vez, doutor Fernando. Por imperativos de trabalho, eu terei de interromper a reunião, mas fico em boas mãos com o Miguel Falcão e agradeço pela oportunidade que me foi concedida mesmo de interagir e conversar com o professor Fernando. Pude aprender um bocadinho mais sobre a economia de Timor e pronto, desenvolver aqui uma curiosidade de um dia visitar o país e poder ver de perto essas coisas todas. Muito obrigado, obrigado a todos. Boa Muito obrigado continuação. também, meu caro Iones, e encontramos um dia. Exatamente, obrigado. Caro professor e cara audiência, eu acho também que já chegámos ao fim da hora. Havia mais questões para colocar, mas quer dizer, já foi muito falado. Temos aqui a honra de poder ouvir as perspectivas do professor Fernando Baptista Nuno. E agradecemos imenso. Contamos fazer mais eventos com Timor nos próximos tempos. Isto é tudo um processo que demora, porque nós somos todos fazemos isto como voluntários, como eu expliquei inicialmente, até antes começava a explicar ao professor antes da sessão, mas nós temos aqui alguns planos para eventos para Timor, e pronto, e temos muita honra de ter começado com o professor Fernando Batista Nuno sobre este tema que é um tema de elevada importância para Timor. Obrigado, professor. Sim, muito obrigado por ter recebido o convite. Não quer dizer, uma hora não chega para falarmos muita coisa sobre Timor, mas Timor-Leste tem a ver de processo de desenvolvimento, mesmo hoje não consegui acrescentar alguns pensamentos sobre desenvolvimento da economia Timor-Leste, mas esta é um ponto de partida de conhecer
como um país soberano Timor-Leste, com a dependência do petróleo e com vista de diversificar a economia de Timor-Leste, com áreas prioridades. Pronto, e para o futuro tem mais outros assuntos para falarmos e pronto. Uma hora não chega para conversar, mesmo que ainda tenha muita coisa para acrescentar, mas pronto, a hora que vai decidir, pronto, chegamos até ao fim. Muito obrigado e até um dia podemos contactar, se calhar pronto, tem uma boa oportunidade para outros colegas e tanto os empresários e agências nacionais, ONGs e pronto, das universidades. Pronto, podemos colaborar para ter contato, como já tinha feito de contato e pronto, aberto e pronto, bom trabalho também. E qualquer a informação sobre CVI Society Portugal, pronto, estou a abrir de receber qualquer a informação, tanto entrevista, pronto, alguns projetos relevantes com o setor financeiro. Eu acho que queria referir um pouco sobre o setor financeiro é muito importante, para além de setores mencionados. Pronto, para chegar até investimento, porque Timor-Leste ainda não está a investir no mercado nacional e porque ainda não tem investimento sobre mercados financeiros no país. Portanto, precisa de investimento adequados, precisa de reconhecer mais outros investimentos pelos setores privados e pronto, para investir, para acelerar, para investir no país de Timor-Leste. Muito obrigado, professor. Obrigado pelas suas palavras e nós gostaríamos imenso de poder colaborar nos termos que referiu. Estamos em contacto, eu tenho o seu contacto, nós estamos em contacto e falaremos nos próximos tempos então para ver o que é que podemos fazer mais a nível de eventos ou outras possibilidades de colaboração entre a CFA Society, no caso de Portugal e do Brasil, que trabalha connosco, e, as pessoas que estão em Timor-Leste e que querem desenvolver o país, principalmente no setor financeiro. Vamos falar no futuro, certamente. Muito obrigado Obrigado, novamente. Muito bom obrigado. trabalho, cumprimentos, abraço. Adeus, abraço, obrigado. Adeus.